Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Bem-vindos a esta nossa devocional desta sexta-feira, 3 de julho de 2020. Estamos gravando estes pequenos vídeos sobre as doutrinas da graça e a sua utilidade prática, ou as doutrinas da graça na vida prática. E hoje chegamos a mais uma doutrina, a assim chamada expiação limitada. É uma doutrina, por incrível que pareça, embora seja controversa em seus fundamentos, em sua argumentação de sustentação, por incrível que pareça, ela é aceita por todos. Dificilmente, embora exista os que defendam o universalismo, mas na prática, quase todas as grandes confissões, gregos ortodoxos, católicos romanos, luteranos, arminianos, evangélicos, pentecostais, neopentecostais e, claro, e evidentemente os reformados, no fundo acabamos crendo inconscientemente que nem todos se salvam. Acabamos inconscientemente defendendo a tese e a ideia de que, dentre todos os homens da humanidade, nem todos recebem a Cristo como seu Salvador, nem todos são objetos do seu amor redentor, nem todos possuem fé salvadora, arrependimento para a vida e por assim vai. O problema está na justificação e no argumento pelo qual defendem estas ideias. Para resumir muito o que eles pensam a respeito de uma expiação limitada, nós podemos dividir em duas ideias básicas. A primeira delas é: a morte de Jesus não foi uma expiação real, mas apenas possibilitou tal expiação. O que significa isso? De fato, Cristo morreu por todos os homens, mas a eficácia da sua morte não se estende e não se aplica a todos os homens. Antes, possibilita, faculta, faz uma espécie de franquia da salvação e assim fica em poder da fé pessoal, acompanhada da vontade e do desejo de assim tomarem posse da salvação. O fato é que Cristo, objetivamente, morreu por todos, eficazmente só por aqueles que assim desejam. Esta é a posição, basicamente, da maioria dos evangélicos, da maioria dos católicos romanos, de muitos gregos ortodoxos, de muitos evangélicos luteranos e da maioria dos arminianos. A outra alternativa é aquela que nós esposamos e que, de certa maneira, nós estamos quase que isolados, quase que sozinhos, que diz assim: a morte de Jesus foi uma expiação real para os pecados das pessoas eleitas que o Pai havia determinado previamente dar a ele. Ou seja, Cristo morre em favor daqueles que objetivamente o Pai lhe deu na eternidade pretérita. Então Cristo morre consciente, sabendo por quantos e por quais, ou por quem ele está morrendo naquela cruz. Ou seja, o seu valor real e verdadeiro, bem como a sua eficácia, de fato e de verdade, se estende apenas e tão somente aos eleitos. E é um duro golpe no orgulho humano, é um duro golpe na autojustificação, é um duro golpe na meritocracia, é um duro golpe naqueles que acham que têm o controle, por assim dizer, de alguma maneira, sobre a sua própria salvação. E assim eles usam textos bíblicos que ou vem faltando a linha anterior ou a linha posterior, ou descolado do conjunto canônico, parecem advogar que Cristo morreu por todos numa espécie de grande leilão universal, fazendo assim, abrindo uma concessão, e as pessoas interessadas que concorram ou acorram à sua salvação, uma vez que ele possibilitou a todos indistintamente, e assim aqueles que desejam poderiam fazê-lo. O problema é que não só a experiência demonstram, mas as Escrituras afirmam que, se fossem deixadas à nossa própria vontade, nós solenemente ignoraríamos o fato de que Cristo morreu por nós em nosso favor e em nosso lugar. Se fossem deixados apenas e tão somente ao nosso desejo,
nós simplesmente não ficaríamos absolutamente nem admirados, nem perplexos, nem encantados e muito menos atraídos ou seduzidos para tudo aquilo que a cruz significa, que a morte expiatória de Cristo realiza, aquilo que Jesus Cristo na cruz, ao ofertar-se livremente em nosso favor, em nosso lugar, conquistou para nós, garantindo-nos da parte de Deus a reconciliação, a volta à amizade, o tempo de paz perfeita e, enfim, a vida sem fim. É preciso que nós consideremos que, de fato, nós não podemos ignorar que existem reais benefícios da morte de Cristo na cruz para todos os homens, indistintamente, benefícios morais, benefícios espirituais, seríssimas considerações filosóficas sobre o bem, o mal, justiça, injustiça, ao mesmo tempo da parte de Deus, segundo a sua providência e graça comum, na paciência de Deus, esperando que se complete o número dos eleitos. Nesta espera que damos o nome de longanimidade, Deus estende os seus favores temporais a todos os homens indistintamente, para que a igreja de Jesus Cristo seja formada no decorrer dos séculos, até que se complete então o número dos adoradores salvos especificamente pelo sangue redentor de Cristo naquela cruz. A experiência pastoral também mostra que de uma assembleia cheia de pessoas, quando você prega o evangelho, eficazmente aquela pregação, ela não se opera salvadora e nem se demonstra redentora na vida de todos igualmente. Num lugar onde tem 200, 300, 400 pessoas, todos ouvem no evangelho, ouvem o mesmo evangelho, ouvem o mesmo pregador, e não é que a liberdade do Espírito Santo aprove a Deus aplicar aqueles benefícios do evangelho, que são os benefícios e as garantias de Cristo na cruz, apenas e tão somente aqueles que o Pai determinou desde a eternidade que viessem à vida, que crescem. Aliás, o próprio Pedro, em seu sermão inaugural, diz exatamente isso. A própria narrativa de Atos dos Apóstolos demonstra esse amor discriminatório, esse amor seletivo, esse amor eletivo e esta eficácia absurdamente particular do Evangelho na vida somente daqueles que são eleitos. Mas, neste auditório de 200, 300, 500 pessoas, cuja audição de alguns leva à vida, não quer dizer que o Evangelho não tenha benefícios colaterais para aqueles que não são crentes. Muitos modelam a sua moral, muitos abandonam vícios, muitos consertam seu casamento, muitos tornam homens e mulheres mais probos, mais éticos, mais justos, mais equilibrados, mais sóbrios, sem que com isso cheguem às vias de fato da expiação particular ou limitado, ou seja, sem que eles sejam, dentre muitos, aqueles poucos a cujo Pai, tendo eleitos lá na eternidade pretérita, agora o Filho conquista com o preço do seu sangue preciosíssimo, quando o Evangelho é pregado. Mas seja como for, a expiação limitada deve, pelo menos praticamente, nos dar três grandes benefícios. O primeiro deles, encher-nos de santa reverência e de temor, o tempo todo e a todo tempo. Nós não podemos nunca, jamais, pelo fato de crermos nessa doutrina, sermos levianos com uma misericórdia que seja barata, com uma graça barata. Muito pelo contrário, a consideração daquilo que aconteceu na cruz e de maneira particular alcançou as nossas vidas, quando o Espírito Santo nos dá esta convicção, deve de nossa parte ter a resposta de uma vida de gravidade, de temor, levar a sério e em consideração seriamente a nossa santificação, o respeito pelas coisas de Deus, uma vida centrada no Evangelho e ao mesmo tempo uma gratidão em nossos corações. Segunda coisa muito importante, o compromisso com a pregação do Evangelho e com o testemunho. Afinal de contas, já que a salvação não é para todos, é para alguns, e Deus simplesmente não nos revelou quem são esses alguns, nós não temos a mínima noção de saber
quem e quantos e onde estão os que serão salvos, é nosso dever indistintamente pregar o Evangelho e orar pela eficácia desse Evangelho para que os eleitos respondam verdadeiramente esse chamado. E por último, né, verdadeiramente o amor à igreja, o amor aos santos, porque a eficácia e ao mesmo tempo a doutrina da expiação limitada dá também, entre outras coisas, o verdadeiro quilate do amor de Deus, a verdadeira preciosidade desta ação de Cristo na cruz demonstra quão Deus em Cristo amou os eleitos. Portanto, em contrapartida, é nosso dever, embora não saibamos quem são os verdadeiramente salvos, amar aqueles que o Pai amou, amar aqueles que Cristo, de tanto amor, abraçou livremente a paixão, amar aqueles que ainda hoje o Espírito Santo torna real, eficaz, o sacrifício de Cristo na cruz e todos os seus preciosíssimos benefícios. E por último, um quarto aqui, jamais baratear a graça com uma vida leviana. E que Deus muito te abençoe.